Bem-vinda, Andreia e Kelly. Fiquem à Obrigado. vontade. Obrigado, Gabi. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Iniciando aí nosso último dia da Semana do Enólogo, a gente já teve um montão de coisa bacana passando por aqui. E hoje, com certeza, a gente consegue manter a programação no mesmo patamar do que vem acontecendo durante a semana. E a gente não podia deixar cair, né, a qualidade da programação no último dia. Eu tenho o prazer de receber uma pessoa do mundo do vinho que eu super admiro o trabalho, tenho muito respeito, que é a Kelly. Bem-vinda, Kelly Bergman. Obrigado pela presença aqui na Semana do Enólogo. A Kelly é uma educadora no mundo do vinho, trabalha já há bastante tempo aí nessa área. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho também. E ela vai falar sobre um assunto muito importante para a gente, para nós futuros enólogos aí, a hora que nós construirmos o nosso vinho, a nossa marca, que é esse posicionamento, né? Essa estratégia de comunicação para a divulgação do seu vinho. Então, a Kelly vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho bastante importante, porque não adianta só fazer o vinho, né, Kelly? Tem que vender ele. Fica à vontade, Kelly. Bom dia, todo mundo. Obrigada, André, pela apresentação, pelo convite também. Meu nome é Kelly, eu sou de Londrina, Paraná, sou educadora W7, sou educadora do vinho do Porto, estou no ramo da educação do vinho há 7 anos e escrevo também, tenho um livro publicado pela Federal de Goiás, junto com outros profissionais, correlacionando o vinho às áreas de exata, humanas e biológicas, é um enfoque diferente sobre o vinho. É um livro bem nerd mesmo, para quem gosta de estudar, tem pessoas da área de farmaco escrevendo, foi um enfoque diferente que a gente quis dar nesse assunto. E eu trabalho muito com essa parte da comunicação do vinho, foi onde eu comecei a buscar estudos exatamente para me posicionar não como uma pessoa que fosse uma influencer, mas sim como uma pessoa que conseguisse transmitir mensagens a respeito do vinho e sempre com o intuito de agregar cultura de vinho no nosso país. Então, hoje o nosso papo vai ser sobre isso. A minha apresentação, na verdade, é bem curta e eu quero muito a participação de vocês para a gente discutir esse assunto, porque eu acho que é algo muito relevante. Para quem já acompanhou as palestras durante a semana, vocês perceberam quanto é importante a gente posicionar a nossa opinião, o nosso produto, o que a gente pensa sobre o vinho, o que a gente acredita sobre o vinho. Eu assisti algumas enólogos com posicionamentos bem distintos, mas todos defendendo o seu porquê. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, do quanto é importante para o produtor do vinho saber com quem se aliar, saber onde comunicar, como se posicionar e o quanto ele é importante. É o pai da criança, é uma pessoa que precisa aparecer também para o vinho. Posso iniciar aqui o compartilhamento, André? Posso? Pode, espera só um minutinho, Kelly, deixa eu liberar aqui. Espera só um minutinho. Já está liberado, já está. Já está, pronto, fica à vontade. Se der errado alguma coisa aí, que eu também sou meio jacu com essas coisas. Eu uso bastante, mas às vezes quando me atrapalho, daí vocês me ajudam, tá? Bom, aqui tem uma apresentação minha, rapidinha, a Andrea já me apresentou aqui, mas enfim, eu tenho um site onde eu dou algumas dicas de vinho e escrevo também para um site de lifestyle chamado Arquitetando Estilos, que tem dicas de saúde, de um monte de outras coisas, e onde a gente divide um pouco essa comunicação do vinho. Aliás, isso é muito importante, porque, por exemplo, dentro de um site de lifestyle, você pode plantar sementinhas, sim, sobre o vinho, e você não precisa simplesmente vender pontos, vender notas de vivino, como algumas pessoas fazem, mas você pode simplesmente começar a deixar as pessoas um pouco mais atentas ao que é o vinho, curiosas, despertando a vontade delas de irem além no mundo do vinho. Não dá para falar de vinho brasileiro sem pensar um pouco no nosso contexto histórico, tá? Então, falando um pouquinho, que eu não sei se todo mundo já parou para pensar o quanto o nosso vinho é novo, o quanto o nosso relacionamento com os vinhos é muito recente. Então, essas informações são tem no antigo site do Ibravin, mas eu selecionei alguns pontos que são bem relevantes para a gente entender onde nós estamos na fila do mundo do vinho nessa história toda, tá? Então, 1532 foi onde a coisa começou, onde as primeiras videiras começaram a serem plantadas por aqui.
Em 1789, quando eu já tinha casas de champanhe sempre estabelecidas, quando eu já tinha regiões regulamentadas e demarcadas pelo mundo, nós estávamos produzindo aqui, começando com algumas produções um pouco mais importantes, e a coroa simplesmente tesourou nossa produção, porque nós representávamos um perigo. Havia a possibilidade. Então, nós sempre tivemos isso que a gente reclama hoje, de um governo que não apoia a produção de vinhos. Isso não é uma coisa recente. Nós sempre tivemos uma indústria que não era prioritária no país, certo? Depois, já mais adiante, a gente teve outras questões acontecendo, a imigração italiana, que foi super importante para o estabelecimento do vinho, como a gente vê hoje no Brasil, inclusive. E nesse momento, eu acho muito importante a gente falar das pessoas que comunicam o vinho desmerecendo o que é o vinho colonial ou o vinho de mesa no Brasil. Nós não podemos esquecer do quanto esse produto é importante por aqui. Então, eu já falei isso e me arrependo algumas vezes. Não pode tomar esse tipo de vinho. Deve, é o nosso ponto de entrada. Isso é Brasil. A gente não pode deixar de trazer essas pessoas para o mundo do vinho. Nem todo mundo vai sair do vinho de mesa para ir para o vinho fino. Não vai. Nós vamos ter gente que vai nascer e morrer tomando o vinho do garrafão, o vinho mais simples, mas nós vamos ter sempre pessoas que, a partir desse primeiro contato com o vinho, vão modificar a sua visão e vão começar a querer entender melhor esse produto, certo? E aí nós temos, em 1951, um ponto super importante para o vinho brasileiro. Só que não aconteceu aqui. Foi a entrada das indústrias estrangeiras no nosso país. E por que eu estou falando um pouco disso? Porque mais adiante a gente vai estabelecer um paralelo desse posicionamento, muitas vezes, do produtor brasileiro, dos enólogos, das empresas, que acaba sendo um novo tiro do pé para a gente. Mas a George Albert, quando chegou aqui, começou a trazer tecnologia, técnica, interesse estrangeiro também, além, obviamente, dos profissionais que foram se estabelecendo, que é uma questão que acontece até hoje. A gente tem grandes enólogos portugueses, uruguaios, italianos, que vêm trabalhar aqui. Então, e esse intercâmbio é sempre muito importante, e já nessa época o era para o vinho brasileiro. Em 1990, isso foi se aprimorando um pouco mais e começou a gerar uma identidade, uma necessidade de uma composição de identidade dentro do vinho brasileiro, porque apareceu a concorrência. Nós tivemos a abertura dos mercados. E aí foi mais um ponto muito importante para o vinho brasileiro. Lembra, alguns vão lembrar, outros não. Eu não bebia nessa época, eu era criança. Mas todo mundo vai lembrar do vinho da garrafa azul, dos Valpolicella Bola, aquele outro da garrafa, o Calamares, aqueles primeiros vinhos que entraram aqui no Brasil. E eles foram muito importantes. Apesar de serem hoje vemos que não eram os melhores exemplares do mundo, mas começou a gerar aquela noção de referência para nós. Olha, existe mundo fora das nossas 4 linhas aqui. Nós temos que produzir melhor. Nós temos que buscar algo além. Então, isso foi muito importante para o nosso país. Em 2002, tivemos a nossa primeira indicação geográfica aqui do Vale dos Vinhedos. Em 2012, um tiro do pé, no pé quase tão grande quando a coroa proibiu a nossa produção de vinhos, que foi o pedido de salvaguarda. O mercado, de uma forma totalmente equivocada, foi, por meios políticos, buscar a proibição de produtos estrangeiros. Esses mesmos estrangeiros que fizeram com que nós abríssemos o olho para a necessidade de melhorar o nosso mercado. Porque não adianta, isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas, não adianta eu olhar para o meu próprio umbigo, eu tenho que mirar em quem faz isso há muito tempo. Eu tenho que olhar e falar, vou fazer espumante? O que se faz em champanhe? A gente sabe que é assim. Os primeiros que fizeram vão ser sempre os nossos nortes. Então, a concorrência é algo muito relevante para a gente. E agora, no começo da pandemia, estourou de novo um pedido de salvaguarda, que depois foi retirado porque soou muito mal, mas em 2020 a gente vive certamente o melhor momento para o vinho brasileiro. São os maiores números de consumo do vinho e aliado a isso, a gente tem o que a gente estava comentando antes de começar aqui, um dólar absolutamente desfavorável às importações, precariedade no fornecimento de vinhos no mundo, falta garrafa, falta papelão, então nós vamos ter esse problema
problema, então nós temos que trabalhar com o que a gente tem aqui em volta. Então, é um momento muito, muito importante para a gente começar a olhar de uma outra forma como comunicamos o nosso vinho. Eu coloquei esses dados que são agora do final de setembro sobre o aumento do consumo. Existem algumas informações um pouco divergentes a respeito disso. Também se fala muito que haveria a influência do fechamento das fronteiras e da entrada menor de produtos ilegais no país influenciando isso, que eu não acredito, porque eu sou do Paraná, aqui tem muamba a dar com o pau e não parou de entrar. Esses dias mesmo teve um caminhão apreendido, porque a muamba não entra legalizada, gente. A muamba entra escondida entre outras cargas, e essas cargas consideradas prioritárias continuam entrando. Né? Esses dias teve uma notícia de uma apreensão de um caminhão de pneus com, sei lá, 600 mil reais em vinhos. Então, isso para mim não é um ponto tão relevante. O brasileiro realmente está buscando o vinho nacional. Quais são os nossos pontos positivos? E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles depois. Tecnologia em campo e em cantina. Quem já viajou para outras regiões produtoras e falou do que a gente faz aqui, viu o quão os produtores tradicionais ficam boquiabertos. Quando você fala em produção na região de São Paulo, com dupla poda, quando você fala que a gente não tem apoio nenhum, que a gente tem 40 anos de vinho fino e que a gente está produzindo no meio do Nordeste, eles desacreditam naquilo. Você quase tem que levar um manual para explicar o mapa, mostrar tudo aquilo. Nós somos, sim, um país que merece atenção. Profissionais super qualificados. Nesse momento de pandemia, onde a gente teve mais acesso a estar próximo, mesmo que por meio virtual, de profissionais do mundo todo, a gente vê o nível de profissional que a gente tem no Brasil. Nós temos gente muito estudiosa e muito inventiva, trabalhando com poucos recursos, com poucas possibilidades e fazendo muito. Temos diferentes perfis produtivos. Da campanha ao Nordeste se faz de tudo. Preço. Com a questão cambial, nossos preços estão cada vez mais atrativos. Pobre todo mundo está, o nosso dinheiro em si está desvalorizado, mas ninguém que começa a tomar vinho para de beber vinho. Então, o vinho brasileiro cada vez mais é uma opção. E temos um mercado aberto às novas experiências. A foto que a Andréia mais esperava. Cachorro amarelo. O cãozinho amarelo. Eu falei para ela se eu podia usar essa foto, porque a gente usa muito esse termo para falar do mercado brasileiro. A síndrome de vira-latas. Nós começamos comunicando o nosso vinho, não pelos bens que ele, pelo lado bom dele. A gente começa reclamando do nosso vinho. É muito difícil você pegar um enólogo, um produtor, que não comece falando do vinho dele, falando do vinho do Chile. Ele fala, mas aqui o vinho do Chile entra, a Argentina, Portugal, e o vinho tem água. E cadê a sua história? Olha os nossos pontos fortes ficando escondidos, porque a gente fala muito disso. E existem algumas coisas que são de ordem neurológica, que chamam expectativas positivas versus negativas, que é o teu negócio. Se eu começar apresentando o meu produto já falando de dúvidas que ele pode provocar, ou de impactos negativos, ou o que for, eu já vou criar uma expectativa negativa sobre ele. Então, eu tenho que fazer a minha comunicação, e não estou falando de forçar a barra ou de mentir, estou falando de pensar no que eu tenho de melhor para falar. Quando eu estava fazendo uns estudos para falar sobre harmonização subjetiva, algumas universidades americanas, onde a gente encontra muito material, inclusive, para falar de vinho, falavam de algumas experiências que fazem com produtos. Então, por exemplo, apresentar para algumas pessoas, eles fizeram um teste dessa questão das expectativas. 2 potinhos com cheiro um pouco azedo. Eles falavam que era uma coisa, tipo um vômito. E o outro, eles falavam que era um queijo, de uma fermentação única, de um lugar lá, com leite não sei das quantas. Quando eles falavam que era esse queijo, não sei o quê, o cheiro era azedo igual, era exatamente a mesma coisa. A pessoa falava, nossa, que incrível. Isso deve ser do terroir, blá, blá, blá. Quando eu falava, isso aqui é vômito, a pessoa, Deus me livre. Então, lógico, num exemplo extremamente forte, mas é isso que acontece. Quando a gente inicia o nosso discurso sobre o vinho brasileiro, sobre o nosso produto, falando das dificuldades que ele tem e não ressaltando os nossos méritos a respeito dele. Tá? Tudo bem até aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês me interrompam, tá?
Por enquanto, acho que não tem nenhuma pergunta. O pessoal está elogiando, agradecendo, estão perguntando sobre o seu livro, que eu acho que a gente fala um pouquinho mais dele no final. Acho que você pode dar sequência, Kelly. Bom, tem uma coisa que como eu comentei, que eu falo muito nas aulas do W7, a gente recebe muitas vezes as pessoas que falam assim, eu produzo vinho aqui, mas o meu mercado é aqui. Não, o nosso mercado é o mundo. Com a tecnologia, por exemplo, eu estou aqui em Londrina falando para pessoas do país inteiro. Eu dou aula para gente do México, da França, dou aula para, enfim, para quem a gente quiser. A gente está em todos os lugares. A gente não tem noção do alcance das coisas que a gente fala. Então, nós temos que nos qualificar, sim, para entender como comunicar isso ao mundo. Eu preciso de 5 línguas? Não estou falando exatamente disso, mas da forma como eu vou me posicionar. Uma forma dos produtores fazerem isso é ampliar e dar vitrine a profissionais ligados diretamente ao processo. A gente vê muito que se elege uma estrela dentro das empresas. Aí o cara, só ele aparece, não, e existem outras pessoas que conhecem muito bem, por exemplo, uma parte de viticultura, ou uma parte um pouco mais técnica, que devem sim participar desse processo. Então, mostrar que o vinho é feito por pessoas, isso cada vez mais tem sido relevante no mercado. Outra coisa, capacitar o mercado. A gente não tem literatura. Eu estou fazendo um trabalho com o Chile, por exemplo, onde a gente vai estar fazendo um material para capacitar para falar de secano, que todo mundo fala, o secano interior do Chile. E aí? Onde tem isso no livro? Não tem. Algumas vinícolas estão preparando o material para isso. E aí eu queria convidar vocês a conhecer o Catena Institute of Wine, que ganhou agora o prêmio da Wine Enthusiast como a ação do ano dentro do mundo do vinho. Por quê? Eles têm, lógico, tem muita grana por trás disso, mas ninguém precisa criar um instituto e fazer uma pesquisa aprofundadíssima para fazer algo nesse gênero, tá? Mas o que acontece? Eles têm um instituto que faz as pesquisas dos microsolos da Argentina, para poder mostrar que os vinhos dele podem ser absolutamente diferentes e que com a Malbec eles podem fazer 50 milhões de vinhos distintos, né? Então, essa análise está cada vez mais aprofundada. Eles têm uma equipe de enologia e agronomia espetacularmente qualificada de pessoas que a gente não conhece. Quando se fala em Catena Zapata, você lembra automaticamente em Alejandro Vigil. E existe uma equipe mega qualificada por trás. Quem está fazendo o treinamento profissional pelo mundo são esses enólogos. O cara que te manda uma foto de uma minhoca um dia para falar de um solo. O cara que está conhecendo aquilo a fundo e que vai, falando com pessoas qualificadas, conseguir fazer esse perfil. Essa transição dessa história toda até que chegue ao consumidor. E por que eu digo isso? Quando você consegue mostrar para as pessoas certas, o que você está fazendo de diferente, onde está o seu diferencial, o que aquele vinho tem de exclusivo, tem de pesquisa, tem de inovação, você consegue pulverizar essa informação. Por exemplo, hoje toda a aula que eu vou dar, que eu tenho que dar um exemplo sobre terroir, eu vou falar do Catena Institute of Wine. E eu dou aula para muita gente. E não foi só comigo. Eles qualificaram e qualificam profissionais no mundo todo. Existe literatura sobre isso? Não, mas existe uma pesquisa acontecendo. Vocês que estão dentro de um ambiente universitário sabem o quanto isso é relevante. Existem coisas que a gente não tem realmente material para pesquisar. Então, nós temos que criar isso tudo, criar essa oportunidade de capacitar pessoas que possam levar essa informação adiante. Dentro da nossa realidade brasileira, essa promoção, por exemplo, dessas lives, desses eventos, são muito importantes. A gente sabe que custa isso aqui, demanda um trabalho gigante organizar, as meninas estão aí exaustas com isso, mas em termos de custos financeiros, qualquer pessoa pode fazer. E ela pode sim comunicar. Nós, como instituição de ensino, estamos sempre abertos para esse tipo de coisa também, para auxiliar nesse tipo de coisa, porque o nosso mercado é o do vinho. A gente quer que todo mundo consiga entender melhor, beber mais vinho e levar as ideias adiante. Essa questão dos diferentes perfis produtivos, aqui eu dou algumas ideias de como a gente pode abordar nesse tipo de coisa, aliar a tecnologia para falar um pouco disso, dentro do que eu faço.
Por exemplo, nós temos espumantes que vão desde os charmás mais simples, mais leves, mais frutadinhos, até vinhos de método tradicional, com longo tempo de autólise, potencial de envelhecimento. Então, nós temos que realmente nos apegarmos ao que nós fazemos de muito bom, para começar a mostrar para todo mundo que essa pode ser a nossa porta de entrada para o vinho. Ah, mas não, eu preciso bater em cima do meu tinto. Sim, mas as pessoas ainda, de repente, não estão preparadas para entender, porque ouviram por muitos anos que não fazemos tintos bons. Então, a porta de entrada tem que ser onde a gente tem força. Não adianta eu virar as costas para algo que já está parcialmente consolidado. Qualidade crescente dos vinhos tranquilos, sim. Obviamente, quando você oferece um produto, você tem a possibilidade de agregar mais algum outro que a pessoa não conhece. Então, trabalhar muito isso, o potencial que a gente já tem consolidado, deve ser ressaltado sempre. Ah, mas isso aí todo mundo já fala. Sim, não custa falar. Tem gente, às vezes eu falo muito isso, porque tem horas que eu peço ajuda para falar do Arquitetando Estilos. O que eu vou escrever? Porque é um público que realmente não é ligado diretamente ao vinho. Aí, não, me escreve sobre isso. Eu falo, mas é bobo isso. Bobo para gente que está todo dia com vinho, para as pessoas não é. Tem gente que até hoje não sabe a diferença entre prosecco, cava, champanhe, frisante, espumante. Aliás, vamos falar disso depois. Tem comunicador do vinho que não sabe a diferença, né? Vinhos de inverno, é incrível. Ah, tem outro lugar que faz? Tem. Quem faz melhor no Brasil? Sabe, exaltar os profissionais que a gente tem aqui. O vinho não pode ser vendido sem história. Ele não é um simples produto, ele é uma experiência sempre. Então, e o brasileiro, por mais que tenha essa síndrome de vira-lata, no fundo, ele é orgulhoso do que a gente faz aqui. Os vinhos tropicais, o que o Nordeste está fazendo, a gente sente a evolução disso a cada tempo. Esses dias eu fiz uma live com o enólogo da Rio Sol e falei, há 10 anos atrás, falei muita besteira sobre esse assunto. Aí ele, mas há 10 anos atrás era mais ou menos o que você falou. Ele falou, em 10 anos a gente está fazendo história. Então, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida aqui, apesar de toda a dificuldade que a gente tem. Trabalhar essa possibilidade, tomei um dia um vinho brasileiro e não gostei. Poxa, dentro do Rio Grande do Sul, eu tenho inúmeras indicações geográficas que me dão perfis diferentes. São Paulo, Minas, Goiás, Bahia, Pernambuco, Brasília. Ora, não dá para ficar na única chance. Só que, obviamente, eu preciso ter conteúdo para falar sobre isso. Eu preciso ter os meus argumentos para trazer essas pessoas. Somos um país ainda em descoberta. Uma coisa que eu sempre falo, nós, da nossa geração, estamos fazendo parte da história do vinho brasileiro. Lá atrás, teve lá, Marquês de Pombal, demarcou regulamento, entrou para a história. Era um período diferente, sim, hoje tem muita gente trabalhando, é uma coisa um pouco mais louca. Porém, a gente faz, sim, parte, nós estamos construindo a história do vinho. Nós temos essa possibilidade. Aí, ou a gente vai ficar sempre lá, o cachorrinho amarelinho, ou a gente vai ser grande. Algumas coisas, como eu comentei, eu peguei de alguns estudos da Universidade de Sonoma, tá? Que é uma universidade que tem a cadeira de Wine Business e que faz um trabalho muito interessante para o mercado americano, que tem muito a ver com a gente, porque, embora eles sejam potencialmente melhores consumidores, eles não conhecem de vinho também, são novos nisso e não são muito abertos como nós somos. Esse momento, especialmente, é muito interessante. A Wine Intelligence fez uma pesquisa e o brasileiro é o público mais aberto às novidades. Tanto que a gente vê, vocês fizeram a degustação do vinho em lata ontem, como isso tem crescido, o quanto nós estamos aptos. A comunicação é muito importante nesse aspecto. Tá, o cara está sempre tomando Merlot, Cabernet, Chardonnay, mas e aí? Daí eu tenho que saber comunicar o que eu tenho de diferente e aproveitar esse momento e não estar restrita a uma faixa etária. Porque as pessoas acreditam que isso é sempre com o jovem. Não, as pessoas mais velhas também estão olhando com outros olhos. Eu ouvi de algumas pessoas que durante a quarentena elas aproveitaram para beber vinho brasileiro porque estavam em casa, acho que tinham vergonha de beber em público. E agora não desgrudam mais. Ah, mas o frete era caro. Ninguém mais está falando disso. Quando você vai olhar uma prateleira de vinho importado, o vinho está muito mais caro. Então, as pessoas se permitiram, com essa permissão, entenderam que existe qualidade e não vão voltar atrás, a não ser que a gente deixe acontecer. Quando a gente fala
em mídia social, em comunicação do vinho, nós não estamos falando só de venda. Tá? Que isso é uma coisa também que a gente tem que pensar bastante. Eu não estou vendendo o vinho, estou vendendo uma experiência. A gente que trabalha com vinho sabe que ele não é uma bebida como uma cerveja, como um destilado. Ele sempre traz um algo a mais. Ele sempre importa em alguma outra coisa. Pela abordagem cultural que ele tem também, é muito importante a gente ressaltar isso. Então, utilizar a mídia social não como um e-commerce apenas de vinho, mas como uma conscientização e construção de marca. Você tem que aproximar o seu cliente tem que ficar esperando você postar o pôr do sol no teu vinhedo, para falar, nossa, eu quero ir lá, quando a pandemia acabar, eu quero conhecer esse cara. Ele quer ver o teu trabalho, ele quer se sentir próximo daquilo, da experiência que o vinho proporciona. E essa questão do vinho aliado à tecnologia exige da gente uma capacitação em ambas as áreas. Então, muitas vezes, um investimento em um profissional que possa cuidar bem, que compreenda o que é o vinho para trabalhar as tuas redes sociais, trabalhar o teu site, ou você mesmo, como produtor, como enólogo, saber que aquilo é relevante, né? As pessoas não conseguem entender. Então, às vezes, fazer um vídeo, comentar alguma coisa, deixar isso próximo, para que as pessoas criem esse relacionamento com o produto. Experiências que são possíveis, inclusive, agora, e que não são absurdamente difíceis de se conseguir. E nesse momento que as pessoas ainda estão em casa, é muito interessante de se falar. Capacitar. Capacitação em todos os meios. Como eu disse, fazer vinho, maravilha. Eu faço meu vinho, é maravilhoso, eu não sei passar ele adiante. Vou tomar tudo, porque ninguém vai comprar, ninguém vai nem saber que tem. Então, não adianta. Eu preciso saber mostrar esse vinho. Essa capacitação, assim como vocês estão oferecendo aqui gratuitamente a possibilidade das pessoas aprenderem sobre temas que elas, de repente, não têm tanto contato, outras universidades, outras instituições também oferecem. Então, tem muita coisa gratuita na internet para se capacitar nessa questão da comunicação, não diretamente com o vinho, mas com produtos em geral. E isso daí a gente tem que ter, né, o discernimento de saber o que funciona para nós ou não. Não vejo TikTok com a garrafa de vinho, não funciona. Pode ser divertido ali na hora, depois não dá mais certo. Forneça experiências. O vinho sozinho, ótimo, maravilhoso, mas que tal você associar uma caixa de um produto que você tem, fazer uma parceria com alguém da região para fornecer um kit harmonizado, alguma coisa que te proporcione uma vivência do vinho, uma degustação via Zoom, o que for. Hoje isso é tudo mais fácil. Já voltou a receber visitas na tua propriedade, já tem a possibilidade de fazer uma degustação, de repente, de um vinho base, que for, uma coisa que proporcione algo diferente, que vai correlacionar aquele produto, aquele tipo de produto sempre à experiência que foi vivida ali. Parcerias. Aqui eu acho que é o maior problema que a gente vê no Brasil. A Sonoma, a Universidade de Sonoma tem alguns dados sobre essas questões que são bem relevantes, que são, por exemplo, a gente vê muita notícia de famosos fazendo vinho e que os vinhos se esgotam no mesmo dia. O que acontece? O cara vai lá, o rapper lança um vinho que custa uma nota e ele esgota em 4 horas, 2 horas, 20 minutos. Quem comprou aquele vinho? Os fãs do cara. Vão guardar a garrafa ou vão tomar, vão botar leite condensado, não vão, porque isso seria aqui no Brasil, mas enfim, mas vão colocar uma coisa dessa e nunca mais vão comprar um vinho. Eu lanço um vinho junto, ou então eu lanço um produto, ou lanço uma seleção com base em um profissional do vinho. Vende-se, fideliza-se e o cara vira cliente, para sempre. Isso são dados institucionais, dados estatísticos do mercado americano. Então, muito cuidado com quem vocês mandam as suas garrafas. A gente vê muita besteira saindo na internet. Eu vi que a Márcia está aqui, a Márcia sempre posta essas coisas também. A gente vê coisas de pessoas com muitos seguidores, que, lógico, para o produtor isso cresce o olho da vitrine, mas pessoas que, para quem já está no mercado do vinho, ou para quem realmente presta atenção no que está sendo dito e não só olha uma marca, são mais prejudiciais do que inclusivos no vinho.
Então, muito cuidado. Não estou falando que todo mundo tem que se associar apenas eu preciso que o Master of Wine fale do meu vinho. Não é isso. Mas muito cuidado com essa questão de influencer, de, meu vinho precisa estar na mão do fulano. As pessoas têm que ter autoridade sobre o que elas falam. Quando alguém dá uma informação errada ou superficial demais sobre o vinho, isso pode ser prejudicial a longo prazo. Eu, Kelly, e olha que eu deveria ser muito imparcial a respeito disso, mas já olhei com olhos diferentes para alguns produtos na mão de algumas pessoas. E sei que muita gente faz isso. Por quê? Porque a pessoa não transmite nenhum tipo de autoridade sobre o que ela está falando. É marketing puro, sem aquela coisa de realmente te envolver com a experiência do vinho. Não se acomode no modelo único. Se eu tenho 50 para investir, eu vou botar R$20 em cada coisa, R$10 em cada coisa. Por quê? Porque se eu ficar apenas em um modelo, pode acontecer como a gente tem visto com algumas pessoas que estão correndo desesperadamente para tentar vender online. Eu só vendo dentro da minha vinícola quando as pessoas vêm visitar. E agora que não tem enoturismo, ou que o enoturismo está absolutamente prejudicado, como é que eu faço? Então, a gente tem que ter estratégias diferentes dentro do nosso produto para comunicar. Onde é a maior vantagem da mídia social? Você pode fazer muito de graça. As pessoas reclamam de alcance das publicações, isso, enfim, é uma outra história. Mas é um meio de você se aproximar. Não dá para viver sem elas. A gente reclama, mas não vive sem. A força que o Instagram tem, que outras redes sociais têm, é enorme. Não se trata apenas de um produto. Isso é muito importante sempre a gente lembrar quando fala de vinho. Tá? A gente não está vendendo um pacote de macarrão. A gente não está vendendo um chinelo. A gente está vendendo uma experiência, uma história de uma bebida milenar. Isso tudo tem que ser considerado. Nós estamos, mais ainda, vendendo vinho brasileiro, estamos vendendo um vinho com uma história recente, gloriosa, quando comparado com outros países. Pensando que a gente não tem nada de incentivo, o que a gente faz aqui é tipo um milagre. A gente viu na palestra do Alejandro ele falando do Chile, por exemplo. Os caras investem milhões de dólares para uma pesquisa para não saber se vai dar certo. Mas por quê? O mercado prioritário. Nós aqui sabemos que não somos. É tudo no lombo, na raça. Tá? Uma coisa bem importante, quando o vinho transmite qualquer tipo de emoção ou esse relacionamento, ele automaticamente ter maiores chances de se tornar memorável. Voltamos lá àquela questão da perspectiva negativa ou positiva. Quando eu conto a minha história sobre o vinho, as pessoas se aproximam do produtor, se aproximam do produto, se aproximam de tudo aquilo que envolve. Elas compram essa tua história junto. Elas não compram só a garrafa do teu vinho. Aí não importa quanto ele custa. As pessoas vão tomar de novo. O porquê do consumidor. A gente tem que entender isso também. Tem gente que vai tomar vinho porque vai tomar para mostrar para os outros. Tem gente que vai tomar vinho porque quer provar o diferente. Então, entender também qual é o teu público e comunicar com todo mundo. Isso é importante. O que tem de lojista, por exemplo, quando a gente fala na ponta da cadeia, que o cara fala, não, eu já tenho meus clientes aqui, os seus clientes vão morrer um dia. Se você não comunicar com o jovem, não tem jeito. Outra coisa, que é algo que eu tenho apropriado muito às coisas que eu escrevo, menos ficha técnica, mais história. Aromas de baunilha, framboesa, e não sei o quê, e alcatrão. Cada um tem uma memória olfativa, gustativa diferente. Quando as pessoas ficam achando que elas têm que encontrar aquilo, ou que elas têm que entender o que é uma malolática na hora de degustar um vinho, tá errado. Então, eu até vou usar o exemplo de uma publicação que eu fiz, que desse ano foi uma das mais relevantes. Eu não sabia, tem esses dias da uva, né? Dia da Pinot Noir, dia de não sei quem, dia de não sei quem mais. Aí eu, dia da Pinot Noir, fiz um texto assim, falando da Pinot, assim, de uma forma como eu enxergo ela, sem tecnicidades. Foi um dos meus posts mais encaminhados, mais compartilhados, porque as pessoas se envolveram com aquilo. Então, a gente ser técnico quando eu preciso dar um treinamento, eu preciso saber de tudo para poder transportar essa informação até quem está me vendo, até quem está falando. E muito disso vem realmente do nosso preparo anterior. Eu tenho que estudar muito para conseguir fazer essa transmissão de uma forma mais adequada.
E o que eu tinha para falar é isso. Agora eu quero que vocês perguntem, que a gente converse para a gente poder trocar ideias sobre esse assunto. Legal, Kelly, muito legal. Acho que você abordou vários assuntos super importantes dentro da comunicação do vinho, dentro da história. E aí a gente tem vários comentários aqui dando parabéns, fazendo alguns comentários sobre algumas colocações suas, né? E a gente tem uma pergunta aqui bem interessante aqui. Deixa eu achar ela. Espera só um pouquinho que eu tô catando com ela aqui. Aqui, a pergunta do Emerson, né? Como fica o profissional de comunicação que está capacitado para atender as vinícolas e concorre com influencers que trocam o serviço por garrafas de vinho? O Emerson, para quem não sabe, tem um Instagram que chama Enologro. Ele é super comunicador em relação aos vinhos nacionais, faz várias lives com os produtores nacionais, tem um trabalho muito bacana aqui em Campinas, é um dos responsáveis, acho que pela primeira feira de vinhos aqui da região, só de produtos nacionais, é um cara super engajado, faz um trabalho super bacana em relação a isso. Essa é uma questão que a gente discute bastante, inclusive, falo muito com alguns colegas a respeito disso, porque nós temos realmente pessoas que são muito aptas a comunicar o vinho e mais, tem qualificação também no mundo dos vinhos para fazê-lo. São pessoas que são jornalistas que se especializaram, foram fazer W7, curso de sommelier, exatamente para entrar nesse mercado. E hoje se vêem diminuídas porque o suposto movimento rápido que vai dar uma influencer com muitos curtidores faz crescer os olhos das importadoras, das empresas. A gente sente muito isso, mas quando você começa a observar as estatísticas, você vê que isso não consolida mercado. Mas, infelizmente, nós somos um mercado ainda muito, eu gosto de usar o termo jacu, novo, ainda muito inconsciente do que acontece. Então, para as pessoas no geral, quem vai dar a verba para fazer esse tipo de coisa, é muito mais fácil dar uma garrafa de vinho do que pagar um profissional. Até que ele sente o resultado diferente a respeito disso. Por exemplo, esses dias eu vi uma publicação de uma pessoa que estava alcoolizada, com a garrafa de um produto muito legal na mão, e falando algumas coisas assim, escreveu um monte de besteira, e daí eu conheci o produtor e eu para ele, eu falei, você gosta de ver teu produto assim? Poxa, não dá. Mas é um mercado que a gente ainda está educando. E eu acho que nós temos a obrigação de botar essas arestas, de formatar melhor esse mercado, né? Esses dias eu até postei um negócio ali no meu stories e falei, eu não vou comentar no post do cara, porque eu não vou dar moral para ele. Entendeu? Então, essas pessoas, às vezes a gente recebe as publicações, assim, aberrações do mundo do vinho, e eles não merecem holofotes. Porque, realmente, agora, vamos para o outro lado. Tem importadora, tem produtor que faz marketing em cima de medalhas de Vivino. Então, é um mercado muito jovem ainda. Nós temos que moldar tudo isso. Disseminar melhor essa coisa, mostrar que a informação de qualidade funciona bem. Dentro das importadoras, eles sabem disso. Eles têm dados para saber o quanto isso fideliza. Eu já recebi alguns dados de algumas coisas que mostram muito que os supostos super influencers, na verdade, não influenciam em nada. Né? Por exemplo, você pega um apresentador de televisão, tem lá 300 mil. O que ele vai vender do teu vinho? Nada. A marca pode ficar ali em exposição por conta dos muitos seguidores que ele tem. Mas em termos de fidelização, nenhuma. Então, é uma coisa momentânea. Os próprios produtores, quem tem profissionais de marketing, de jornalismo sérios por trás, já tem avaliado. Ontem saiu uma matéria na Exame, a Márcia me mandou, sobre essa questão da nanoinfluência. Os nano-influenciadores, as pessoas que comunicam diretamente com o público, são 6 vezes mais relevantes do que as pessoas que comunicam com muita gente. Por exemplo, quantos de vocês não seguem alguma pessoa só para ver o que ela usa, o que ela come, o que ela bebe, sabendo que você não vai fazer? A gente estava falando, por exemplo, de champanhe, né? A gente adoraria tomar champanhe todo dia, mas não dá.
Mas você segue os perfis de champanhe, você gosta de saber o que está acontecendo lá. Você vai comprar? Uma vez ou outra. Mas aquela outra, o produtor que você gosta, que está dentro do que é acessível, ou que te passa sempre umas informações legais que você não está sabendo do mundo do vinho. Esse sim é relevante. Esse sim vai fazer você comprar o teu produto. Então, a gente também tem que fazer isso. E eu falo muito para os meus colegas profissionais também, o pessoal que sabe, eu falo, gente, para, né, de dar moral para essa galera. Faça o teu trabalho e não dá... Porque a gente... O que acontece? Dentro de uma rede social, toda vez que você encaminha um post de alguém lá dentro, ele está ganhando notoriedade. Então, o cara tem que começar a entrar no ostracismo. Essas 2, 3 semanas, as pessoas mandam muita coisa. É tanta coisa que a gente ouviu de besteira dentro de comunicação de vinho e falando assim como se fosse grande coisa. Daí o cara vende o vinho lá, faz não sei o quê, fala um monte de besteira, faz evento e deseduca o mercado. Ou então, com posturas que eu também acho que são totalmente incorretas, que daí voltamos à síndrome do vira-lata, de para mostrar o meu, desqualificar o do outro. Tem mercado para todo mundo. E mais, todo mundo é importante. Se o cara está fazendo melhor, eu vou correr atrás para fazer melhor que ele. Né? Agora, não esse desmerecimento. A gente tem um problema agora com essa coisa da mídia, desse acesso infinito aí à internet, né, a tantas coisas, algumas pessoas têm dificuldade de filtrar, né? Filtrar o que realmente é relevante, o que realmente educa, né? Às vezes existe uma dificuldade, porque às vezes você vê lá um influenciador com não sei quantos mil seguidores, e às vezes você acha que por conta dessa quantidade de seguidores, ele realmente é uma fonte segura, né, de informação. E não é. Eu conheço vários perfis que às vezes eu até paro de seguir, eu falo, eu não vou seguir porque até me irrita, né? A pessoa me irrita. E aí eu falo, eu não vou mais seguir, porque eu não vou dar ibope para esse cidadão, eu não vou dar ibope para esse influencer, falando um monte de bobagem. Aí você vê um monte de maluco batendo palma, né? Aplaudindo esse tipo de influenciador. Como filtrar isso, Kelly? Como filtrar? Como seguir uma pessoa realmente que acrescente ou que te informe? Bom, uma outra coisa que é um problemão aqui para nós é o seguinte: as pessoas viraram caçadoras de títulos. Então, as pessoas querem ter 50 pins na cara inteira, assim, pin, 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 e não sabem nada do que estão falando. Quando a gente pega um livro para estudar, você pega, estuda, passa na prova, beleza. Eu sou da área jurídica, né? Então a gente chama isso de concurseiro, porque teve uma época que tinha muito concurso na área jurídica, aí a gente, na época da faculdade, eu vou fazer concurso, vou ser concurseiro, porque a pessoa não queria ser delegada, ela ia fazer concurso. Se ela passasse, estava ótimo. Então ela ia estudar para exercer um cargo ali. Eu vejo no vinho isso hoje, a gente tem concurseiro no mundo do vinho. Uma galera que estuda, pegou o seu PIN, fecha o seu livro e nunca mais abre. E vem dando uma informação de 1977. Ou então, fala uma besteira porque ouviu um dia, ou se limita a ler uma ficha técnica para falar de vinho. Então, eu não gosto de quem fica muito se esmerando de quantos títulos tem, mas sim das pessoas que estão realmente transmitindo informações. Eu posso vender um produto ali, mas eu estou transmitindo a ideia, essa experiência que o produto pode te proporcionar. Eu acho que sempre isso, de olhar o que as pessoas querem te passar. Elas estão te proporcionando algo bom? Ou elas estão só te vendendo? Ou é irrelevante? Se eu quiser alguém que me venda um produto, eu vou na loja. Entendeu? Voltamos lá àquilo que eu falei. A mídia social não é um e-commerce. A mídia social é um lugar para você consolidar a marca. Então, é um lugar onde eu transmito a ideia, principalmente que aquele produto me traz ali atrás. Onde eu vou falar, no caso, como educadora do Porto, onde eu não vou falar, o Tawny tem aromas mais adamascados, amenosos. Não, eu vou falar, gente, Porto maravilhoso, cidade maravilhosa, o Socalcos, é um calor, blá, blá, blá. Eu vou contar uma história que a pessoa vai querer viajar para o Porto para tomar o Porto. Ou que ela vai querer vir fazer um curso meu, ou ela vai sair para comprar uma garrafa de Porto. Eu tenho vários alunos, por exemplo, que não tomavam vinho do Porto. Aí eu faço uma obrigação, você fala, não, vai tomar, vai provar. Daí você conta a história junto. A pessoa fala, nossa, eu nunca gostei, agora eu gosto. Por quê? Porque ela olhava e falava, é doce e alcoólico, ponto.
Não, mas o Porto é muito legal, porque tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que buscar esses perfis que lidam com mais seriedade. O cara que quer te vender um clube de vinho, o cara que quer te vender um curso, que ele diz que ele é muito bom, mas o curso dele custa R$19,90, desculpa, não dá. Né? A gente sabe, a André estuda pra caramba também, a gente sabe como isso é caro. A gente sabe quanto isso demanda. Eu, por exemplo, outro dia eu estava fazendo um negócio, lendo um negócio em espanhol, aqui estava me dando um trelelé na cabeça, esse negócio de fazer as aulas de secano interior. Por quê? Porque são coisas novas, em termos técnicos, em outra língua que eu não domino. Então, a gente está sempre se desafiando, e isso vai muito além de ter um pin pendurado na lapela, que, aliás, eu nem sei onde estão os meus, porque eu nunca uso. Mas tem gente que gosta de falar isso. Outro dia eu vi um perfil, o único especialista do Brasil em remédio para o nariz, em tudo. Falei, meu Deus, melhor pessoa do mundo. Aí você vai ler os posts e fala, pô, tá vendendo produto. Eu acho que as pessoas, Kelly, elas, e principalmente os enólogos, as vinícolas brasileiras, eles precisam entender que existe um fundamento e existe técnica por trás da comunicação. Não é ligar o celular e começar a falar qualquer coisa que você vai tornar a sua marca conhecida. Existe um método de marketing, um método de comunicação, existe uma estratégia de comunicação e essas empresas muitas vezes estão equivocadas e estão trabalhando superficialmente na maneira e na estratégia de comunicar sua marca, né? Isso não é único no Brasil, não é exclusividade nossa. Na época da última medalha de ouro do melhor espumante do mundo, aí, no mesmo período saiu, eu vi uma matéria, uma amiga que mora na Áustria me mandou sobre um espumante sueco. Eu falei, oi, a Suécia faz vinho, né? Aquela pergunta. Que era o melhor do mundo também. Então, essa coisa que vai muito mais da falta do profissional, e daí que eu digo de capacitação do enólogo também, tá? Do enólogo, do produtor em geral. Do tipo de não aceitar tudo que o marketing te propõe. Pô, isso, nossa, você tem que falar que essa medalha que é o teu melhor do mundo. Funciona para a galera que está ali nas medalhas do Vivino. Para você funciona? Para mim não funciona. Por quê? Porque os melhores champanhes não estavam lá. Outros espumantes que eu admiro, que eu sei que são melhores que aquele, não estavam lá. Então, essas estratégias de comunicações que parecem muito importantes para um momento curtinho assim, são, na verdade, coisas que acabam denegrindo a imagem a longo prazo dessa empresa. Né? Eu sei de muitos profissionais que tiraram alguns vinhos da carta, que não eram os melhores do mundo, mas eram da mesma empresa, porque não aguentavam mais ouvir falar, mas você não tem o melhor espumante do mundo aqui? Não tenho. Daí você não vai explicar para o cliente no mesmo restaurante que aquele não é o melhor do mundo. Né? Porque não é nem esse papel. Mas acho que entender um pouco melhor como funciona. Dentro de um concurso, nós, na nossa categoria, ganhamos uma premiação. Enfim, daí é uma comunicação diferente. Só que, às vezes, por mais que o produtor saiba, o próprio marketing fala, a gente tem que ser muito incisivo quanto a isso. E o vinho não é um chinelo, como eu disse. Não é uma coisa que fala, nossa, Havaianas, ó, pá, vendeu. Não. Né? Ele vai construindo essas coisas. Depois, a pessoa que tomou lá e comprou 30 garrafas do espumante porque era o melhor do mundo, pagou uma nota, depois ela vai começar a tomar outros. Vai falar, mas eu achei esse mais gostoso que o melhor do mundo. Aí ela vai procurar lá no Google, aí ela vai achar um texto falando o melhor do mundo pode ter ganhado por WO. Eu já escrevi isso uma vez, e aí a galera ria que se matava. Eu falei, mas é verdade, é tipo quando você vai jogar, que o outro time não vai. Porque eu sei que o produtor já escreveu produtos em determinado concurso e só tinha ele na categoria. Ganhou. Ganhou. Né? E aí, eu não posso comunicar isso para o meu leitor? Devo. Falar, olha, a gente foi, levou o nosso produto lá e fomos referenciados dentro de uma categoria. Mas eu não preciso vender. E aí, o mais engraçado é que você daí começa a ver que todos os canais estão falando a mesma coisa. Ou seja, eu paguei para todo mundo falar aquilo. É bom para esse público aqui, que nunca mais vai voltar, vai tomar porque acha legal falar do melhor do mundo. E para nós, que estamos construindo o mercado. É uma marca que compra, né? Então, a comunicação do vinho, e ainda como a gente está no começo, que é o que eu sempre falo, a gente está no começo. Nós temos que pensar a longo prazo. O que eu vou construir? Nós estamos construindo a história do vinho brasileiro. Ou
Ou a gente condiciona ela ao vira-latinha amarelinho, que a Andrea adora. Eu adoro ele também, mas não gostaria que o vinho brasileiro fosse visto dessa forma. Ou, bom, quantas vezes eu cheguei em vinícola, e aí, como é que estão as coisas? Ah, muito difícil, né? Todo mundo está passando dificuldade, não é só o produtor de vinho. Muito difícil. E você vê o Chile. Poxa, é importante, o vinho está aqui. O cara tomou um reservado. Esses dias me mandaram uma foto, reservado e um vinho da Miolo Seleção, mesmo preço. A pessoa foi no Miolo Seleção. Já sabe que ela vai encontrar no mesmo valor, qualidade. Um produto melhor. Então, Kelly, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou uma produtora nova, comecei a fabricar os meus vinhos, não tenho vinícola, não tenho vinhedo, vou usar a internet. O que você me falaria como comunicadora? eu começaria a mostrar a minha história. Isso é uma coisa que a gente lê muito sobre, que tudo é storytelling, tudo é você contar a sua história. E aí as pessoas vão começar a se envolver com você e acompanhar suas lutas também. Seus dias de glória e seus dias de desgraça, né? E o brasileiro adora uma desgraça, gente. Na última geada, a gente gravou um vídeo com o Léo para a escola, viralizou o vídeo, por conta que ela queria ver a desgraça dos vinhedos queimados. Então, o brasileiro adora. Então, você contar das suas dificuldades, eu acho isso muito legal, porque nem tudo são louros. E, na verdade, quando a gente conta o que está acontecendo, como funciona, o quão uma safra é custosa para um produtor, isso tudo aproxima, é aquilo que a gente falou antes, de construir o Torna relacionamento. real, né? Tornar Torna real. próximo de Mas, você, assim, ser humano. sempre com um discurso positivo. Nossa, se é tão difícil, por que você continua fazendo? Porque o vinho é a minha vida, porque eu amo fazer vinho, né? Ah, mas por que... às vezes é muito mais fácil vender o chinelo, né? Você faz uma franquia da loja da Havaiana, vende sozinho, né? Mas aí, você lida com intempéries climáticos, você lida com a questão tributária, que é muito difícil, mas realmente essa comunicação correta, verdadeira, eu acho que a palavra maior é essa. A gente não vender mentira, porque isso vai declinar em pouco tempo. Me assusta quando eu começo a ver muito um produto na mídia repetidamente, na mão de todo mundo. Me assusta. Eu falo, cadê a constância? Cadê a credibilidade? Né? Eu fiz a live quarta-feira com o Barão Felipe de Rothschild e ele falou assim, Rothschild, o nome mais poderoso do mundo dos vinhos, dono do Chateau Lafite, e ele falou, nós não podemos colocar o nosso nome em projetos que a gente não tenha certeza que a gente vai poder cuidar de perto, porque nós temos um nome a zelar. E não é porque ele é um Rothschild. Serve para o Bergamo, serve para quem for, né? Serve para qualquer pessoa isso. Então, você coloca o seu projeto, defenda ele e mantenha ele numa linearidade. Ah, mas é mais fácil mandar a garrafa para o cara que vai vir muito seguidor aqui para mim, ou eu vou comprar um seguidor. Que tipo de gente vai chegar? É o teu público? Dificilmente. Ai, não, eu vou fazer um vinho pro Neymar. Vou mandar um vinho pro Neymar. Ele não vai nem postar, ou ele vai postar lá um stories que você vai trazer lá 10 pessoas para olhar o teu perfil e não vão comprar teu vinho. Né? E vai demandar um investimento gigantesco naquilo. Ô, Kelly, a gente tem uma pergunta aqui do Emerson. Você acha que bares e restaurantes estão prontos para encarar esse público que está começando a sair de casa por conta da flexibilização, com o sangue nos olhos e com o vinho correndo nas veias? Se sim, isso pode ter um fator que vai esfriar esse aquecimento do mercado que tivemos no período da quarentena? Não, porque a cerveja está vindo de machadada em cima da gente. Nós não temos garrafas, inclusive, no mercado, por conta do verão chegando e as cervejas exigindo tudo isso do mercado. Nós temos que ser mais impactantes, mais fortes ainda com relação a isso. Já houve uma diminuição do consumo, mas eu acredito também que é a hora da gente começar a falar de vinhos baratos. Eu sempre falo isso também na comunicação, tá? Não adianta, é muito legal postar um super vinho de Bordeaux, Sauternes antigo, é muito legal tomar isso e é muito legal você poder falar para a pessoa que você tomou. Mas quantas pessoas vão comprar? Quantas pessoas vão ter acesso a isso? O mais bacana é eu falar, você pode ir num bar,
tomar um vinho super legal, o cara tem uma taça bacana, te serve bem, bem na temperatura certa e custa vintão a taça. Ou então eu tenho vinho em lata, eu tenho quais minhas possibilidades para o verão, né? Porque eu acho assim, quem entra para o mundo do vinho dificilmente sai. Tá? O que a gente vê é que são pessoas que realmente tiveram problemas de saúde, tal. Então a pessoa começa a vivenciar mais o mundo do vinho. E depois ela já não começa mais a achar ele tão caro, ela não começa a achar ele tão... não é um mundo mais tão deslumbrante, é um mundo mais acessível, mais próximo. Então ela começa a ver que ela pode estar de chinelo e tomando vinho, né? Que ela pode estar em casa, que ela pode estar num boteco, que é uma coisa que eu adoro, tomar vinho. Vai comer um espetinho, se tiver um vinhozinho lá, uma maravilha, uma coxinha, o que for, cabe no vinho, né? Mas eu acho que a gente tem sim que preparar as pessoas. Eu tenho fiz alguns posts sobre isso nesse período de quarentena, sobre, por exemplo, arroz, feijão e vinho. E aí, qual escolher? Por quê? Você está trabalhando em casa, está cozinhando em casa, está saindo muito menos. Você vai esperar chegar o confit de pato? Não vai tomar vinho nunca, né? Ou você vai para o restaurante. Então, começar a apropriar na vivência diária, na cultura das pessoas o vinho. Isso é papel do comunicador. Agora, se o cara é vendedor de ponto, se o cara fica lá gritando monstruoso, maravilhoso, deslumbrante, gente que grita nos stories, esse vinho, também não vai fazer nada. Sensacional! Não resisti. Acho que todo mundo associa, né? Mas, enfim, é bem isso. Tem uma galera que faz Agora a moda é fazer TikTok com o vinho, né? Beleza, é divertido, aparece lá no seu explorar do Instagram, você olha assim, faz, que legal, né? Fica trocando a roupa, trocando vinho, tá? Eu não sei fazer, não vou fazer, não se preocupem com isso. Mas, enfim, fazem isso. Muito legal para você mandar para os outros zoar, porque o que vende de vinho isso? Nada. Você sabe que ontem a gente estava com os meninos da Tenuta, Fopa e Ambrose, né? O Ricardo e o Lucas, eles são showmans, assim, né? Eles têm um carisma delicioso, são super jovens e já sabem exatamente o que querem, né? E aí eu fiz essa pergunta: um wine influencer vende vinho ou só bebe de graça? Houve uns segundos assim de silêncio. O Lucas olhou e falou: depende. Mas, né, existiu aquela coisa. Então, realmente, a gente está cheio de armadilhas por aí, né? Não tem jeito, é complicado. Uma coisa que eu acho que faltou eu falar aqui, que é o seguinte, língua portuguesa. Falta isso para muita gente. Tem gente que não sabe escrever. Sabe? Então, primeiro passo para a comunicação é eu conseguir me comunicar. Se eu conseguir transmitir a minha ideia, já é um grande passo. Né? Porque tem gente que, além do que a gente vê aí com 80 mil, 100 mil seguidores, que não consegue fazer um raciocínio lógico a respeito do vinho. Como eu disse, eu tenho formação jurídica, então eu sempre estudei muito português, também dou minhas escapadas, porque acontece, né? Mas, enfim, leio bastante, aí você vê aquelas coisas e fala, meu Deus do céu, o que a pessoa está querendo falar aqui? Né? Você não entende nem se o vinho é bom ou ruim naquele contexto. Por quê? Porque a pessoa recorta umas fichas técnicas, põe uma frase de efeito no meio, faz um TikTok junto, e você fica meio perdido ali. Você só olha bem a garrafa e fala, pô, o cara mandou vinho para esse cara. Dureza. Bom, Kelly, a gente... A Márcia fala que o único TikTok legal é a mulher malhando com a taça. Esse é ótimo mesmo. É fenomenal. Me incentivou bastante também. Deixa eu fazer uma pergunta do Fábio. Uma pergunta não. Ele fala: a grande questão é que os vinhos importados aumentaram muito nos últimos meses. Uma ótima oportunidade para os vinhos brasileiros, principalmente nos bares e restaurantes. E a gente vê as pessoas assim, nossa, eu não sabia que era tão bom e tão barato. Então a gente tem falado isso há anos. Mas o que acontece? Realmente, a falta do produto, e como eu disse para vocês, até para curso está muito difícil achar produto importado. Então, a falta do produto, a escassez, é o nosso momento. É a hora de você pegar e falar que o seu vinho é bom. Que é o que a pessoa tem com facilidade, com rapidez, apesar das nossas logísticas meio complicadinhas aqui, mas ela tem a um custo que vale o que pesa. Né? A gente já está acostumado com esse discurso de imposto, a gente sabe que isso é muito preocupante para o nosso vinho, mas não cabe a nós fazer isso na comunicação.
Porque se eu só fico falando, meu vinho é caro porque eu pago muito imposto, gente, todo mundo, a gente paga imposto alto em tudo. Então, nós temos que ressaltar o que é bom. E, eu estou acostumada a tomar, sei lá, Sauvignon Blanc do Loire. Beleza, você já provou algum de Santa Catarina? Pô, o cara Pois saiu é. decanter. Saiu decanter, uma referência de Sauvignon Blanc da América do Sul. E custa menos de R$100. Sabe? Agora, vai tomar um Sauvignon do Loire agora, vamos ver quanto está. Você vai pegar um Puy Fumé, você vai pagar 400. O Emerson fez um comentário interessante aqui, que a gente escuta muito isso, realmente, Emerson. As pessoas que nunca provaram, né? Quando provam os vinhos nacionais, falam, pô, nem parece vinho brasileiro. Isso é verdade. Eu nos últimos, durante essa pandemia, e mesmo quando a gente iniciou a faculdade, eu tenho cada vez mais consumindo vinhos nacionais, porque eu falo que, na verdade, é mais ou menos como um estudo para mim, né? Dentro da área dos vinhos nacionais, você provar um pouco de tudo e entender o mercado brasileiro, o que os produtores vêm fazendo, né? Porque a gente, como você disse, a gente estuda muito e dentro dos credenciamentos a gente acaba tomando vinhos que são referência lá fora, né? Os grandes produtores da Europa, de outras regiões importantes do mundo do vinho, né? Então a gente se habituou muito a provar esse tipo de vinho e acaba realmente consumindo um pouco menos de vinho nacional. E nos últimos tempos eu venho consumindo muito mais vinho nacional e, mano, é sempre uma alegria. Cada vez que eu abro uma garrafa, eu sempre faço um post, falo, terras tupiniquins produzindo grandes vinhos, né? Você já me influenciou com produtos nacionais, lembra? Lá. Então, essa questão. Eu confio, por exemplo, na Andréa. Quantos seguidores você tem, Andréa? Nem sei. Eu não olho. Você grita nos stories, sensacional, maravilhoso. Eu nem apareço, minha cara nem aparece. Essa questão. Ela posta, eu sei que ela é uma pessoa que tem credibilidade, autoridade para falar no assunto. Eu falo, onde você conseguiu esse vinho? Eu não conheço esse produtor. Vou atrás, pronto. Entendeu? Pagando o vinho. A Letícia aí participando. Letícia, uma alegria. Nossa colega. Super enóloga da Miolo aí, participando. A gente tem o maior carinho pela Letícia exemplo também. Daquela questão que eu falei de mostrar os bastidores, contar histórias. A gente fez uma live super legal sobre procedimentos técnicos do vinho. Só que, lógico, ninguém ficou falando de medições químicas. Nós falamos de quanto dá trabalho fazer vinho. Dá muito trabalho. Exatamente. E a Letícia conseguiu passar isso muito bem. E ela ficou super conhecida, todo mundo admirando muito o trabalho dela. E ela estava dentro de um laboratório. Uhum. Ninguém sabia que o vinho sai muito bom de lá, porque ela está ali, o dia inteiro olhando para ele, fazendo medições. E o que é legal é porque, assim, a Letícia tem uma noção do que é produzir vinhos em grande volume, né? Não é microvinificação. É um volume, assim... muito grande, né, Letícia? Muito grande. Ela fala, a gente trabalha um monte para levar qualidade nas taças. É um trabalho dobrado, porque além de trabalhar o vinho, é preciso trabalhar os consumidores com paciência e amor. É isso mesmo. Uma coisa que eu acho legal falar também, a Andrea falou desse negócio, tenho me surpreendido. A gente toma muito vinho ruim brasileiro também, muito vinho ruim francês, italiano, espanhol, de todo lugar. Então, também criar essa consciência nas pessoas. Por exemplo, tem aquela coisa, eu vou tomar um Bordeaux. Que Bordeaux que você vai tomar? Eu vou tomar esse Bordeaux aqui de R$39. Amigo. Esquece. Então, informar para as pessoas que tem coisas que não tem nem Jesus na causa, nem que Jesus tivesse transformado esse Bordeaux, não ia estar bom. Você está tomando um vinho de 30 centavos de euro. Exatamente, né? Então, a gente, na aula do Avelino sobre rolhas, a gente vê o custo de uma rolha, e o cara fica falando que não gosta de tomar screw cap. Porque daí o vinho não é bom. A gente não pode bater nas pessoas, então a gente educa. Exatamente. Kelly, a gente está com o tempo estourado, se o Adolfo Lona está aguardando a gente aí na sequência. Eu tinha certeza que ia ser sensacional. Foi um prazer ter você aqui na nossa quarta semana do Enólogo. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Falando um pouco sobre wine influencers, apesar de você não gostar muito dessa palavra, a gente não se conhece, né, pessoalmente, isso que é muito engraçado, não nos conhecemos pessoalmente, estamos sempre trocando figurinha, e eu conheci a Kelly justamente por conta disso, porque eu esbarrei com um post dela,
Achei interessante, fui pesquisar quem que ela. Falei, olha, informações seguras, vou seguir a Kelly, porque ela escreve umas coisas super legais, o Arquitetando Estilos, o blog dela, tem muita coisa bacana. Fala rapidinho pra gente como encontrar seu vinho, porque o pessoal aqui, ó, tá perguntou no começo. Seu eu ainda livro. não estou fazendo. Eu falei, vinho? A primeira edição está esgotada, tem só na livraria da Universidade Federal de Goiás, mas a gente está trabalhando na segunda edição, e depois eu vou postar no meu perfil no Insta, eu te mando também o link, André, se quiser passar para o pessoal, que tem lá, às vezes o frete sai meio caro para comprar direto, mas foi um livro que a gente trabalhou bastante tempo numa equipe multidisciplinar, ficou uma discussão bem interessante sobre o vinho, abordado pelas áreas diferentes do mundo. Legal. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Um beijão para você, nos vemos por aí. Até mais, gente. Até.